financeira do Grêmio. Porque, tipo assim, hoje a gente sabe que o Grêmio não tem como chegar no Lucas Leiva e falar, vou te pagar 600 mil por mês. É impossível o Grêmio fazer isso. E se fizer isso, não vai estar sendo responsável, né? Vai estar tendo ato irresponsável. Mas eu me admirei bastante com a informação do REC. Até porque ontem eu ainda, inclusive, estava conversando com um dirigente gremista, ele falou que é uma situação bastante distante da realidade hoje, mas, né, o Grêmio sempre monitorou a situação do Lucas Leiva. Mas é isso, se ele vier pra ajudar, e daí, como a gente tá um pouco calejado, né, pelo que aconteceu no ano passado, a gente vai querer que ele prove dentro de campo, né? Mas é um jogador que com 35 anos ainda joga em alto nível, porque ele se cuida muito. Então eu acredito que por mais uma ainda é pouco, mas pelo menos 2 temporadas ele poderia ajudar o Grêmio. Eu acho Fábio, eu só quero que a Fábio complete ali com a informação de novo, repita a questão que ela conversou com o dirigente assim que for, e o que for possível também, mas olha só a repercussão imediata assim na torcida do Grêmio, né? Para as 325 pessoas que estão aqui, vai deixando teu like. Bate-papo dos guri. Sabe quem também queria ajudar o Grêmio? Ele mesmo, DC Casamento. Eu tô com trauma. Não, mas eu acho um pouco diferente, tá? Desculpa, E o Elisandro Maculan, é só a segunda, Fábio. Também nosso membro aqui. Parece que o Balói queria ajudar também. Então, assim, de imediato a torcida do Grêmio já parece que repele um pouco. Fábio. Eu acho um pouco diferente, tá? Porque, por exemplo, eu vou citar o nome do Douglas Costa, que pra mim é inominável, mas eu vou citar pra fazer a comparação. O Douglas Costa, ele passou a carreira inteira dele na Europa falando, eu vou voltar. Desde 2016, a gente tava ouvindo o Douglas Costa falar, não, eu vou voltar pro Grêmio, eu quero jogar no Grêmio, eu quero encerrar minha carreira no Grêmio. Ele ficava alimentando expectativas no torcedor gremista, até que ele veio. E quando ele vem, ele não consegue corresponder às expectativas dentro de campo. Já o Lucas Leiva, ele sempre foi muito correto, ele foi sempre muito coerente, ele foi sempre muito verdadeiro com a torcida do Grêmio. Ele nunca alimentou nenhuma expectativa. Tanto é que faz umas 2 semanas que ele deu a entrevista pro Duda Garbi, ele fala, eu quero retornar pro Brasil, e se o Grêmio for uma opção, a gente analisa. Ele não falou, não, eu quero voltar pro Grêmio, sabe? Então, me parece que é pelo menos um pouco diferente. Agora, o que vai acontecer quando ele estará aqui, claro que é o que eu falei agora há pouco, ele vai ter que corresponder muito dentro de campo, porque sim, o torcedor gremista tá machucado. Tá. Eu ia deixar pro Tainan, mas vou eu. Não, tá? eu não ia falar muito porque eu acho que eu colaboro muito com a opinião de alguns gremistas que estão até no chat, que é o fato de trauma. Eu tenho trauma. Eu sempre pensei, sempre quis ter Lucas Leiva de volta no Grêmio, como eu sempre quis que o Douglas Costa viesse pro Grêmio, voltasse pro Grêmio, no caso. Só que eu tô com trauma. Não que o Lucas Leiva vai casar 358 vezes. Até porque eu acho que ele já é casado há algum tempo já, né? Mas os caras vêm pro Grêmio e começam a querer fazer laços matrimoniais de novo. Mas o caso do Lucas, do Leiva, é por 2 questões que eu queria muito ali no Grêmio. Primeiro, na sua carreira na Europa, ele adquiriu, porque ele não tinha, mas ele adquiriu um espírito de liderança muito grande. Tanto Liverpool como na Lazio. Ele se tornou líder das 2 equipes. Claro que ele aperfeiçoou isso, melhorou muito com aquele jogador fraco lá da Inglaterra, eu acho que é o Steven Gerrard, eu acho que era. Jogador fraco da Inglaterra. Fraquíssimo. Né? E... Pô, ele jogou junto com o Xabi Alonso também. Pô, Xabi Alonso horroroso. Mas muito enfim. Bonito. Só. Segue. E parece o Lucas Silva. E aí, o Lucas, ele aperfeiçoou essa... E eu acho que ele vem pro Grêmio e ele seria importante nessa causa. Ele seria importante nesse momento porque o Grêmio é um time totalmente apático dentro de campo. E é um time que precisa de um líder nato, de alguém que chegue e, bote uma banca, entendeu? Mas, contudo, todavia, entretanto, eu achava que o Douglas Costa ia ser esse cara. Eu achava que ele ia vir, que ele ia jogar, que ele ia botar alguma liderança até por questões técnicas, por ele era o melhor jogador técnico do nosso elenco, só que ele desvirtuou totalmente do futebol. O meu medo e o meu trauma é se o Lucas vem e não faz nada. Se o Lucas vem e tem os mesmos caminhos do Douglas Costa, e não necessariamente vai ser em relação a casamento, mas qualquer outra coisa que não faça ele jogar futebol. Eu tenho trauma. É que não cravando assim um negócio, mas é que, sei lá, são perfis diferentes também, né, meu? Eu não tenho trauma nenhum com relação a isso.
Porque o que se esperava do Douglas Costa, tá? Daí, para tentar encerrar, entre aspas, encerrar essa comparação. O Douglas Costa é um jogador que foi cedo para a Europa e daí jogou em grandes clubes, jogou daí no Shakhtar, jogou Juventus, jogou Bayern e tal. Mas ele nunca foi o grande craque do time, assim. Pelo menos na minha opinião. Ele foi jogador importante. Ele foi uma peça importante nas campanhas do Bayern, sabe? Só que ao mesmo tempo, o que a gente tinha de números? Ele era artilheiro do time? Não, não era artilheiro. Ele era o maior assistente do time? Não, mas ele era uma peça importante na engrenagem que os times gostavam, sabe? Tipo, ele não era muito líder, né? mas ele não era líder, tipo, ele era uma peça importante na engrenagem, sabe? Sim. Aí o que eu pensava do Douglas Costa vindo pro Grêmio? Que o Douglas Costa, no Grêmio, sobra. Futebol brasileiro, vai ser artilheiro. Tudo que o Hulk tá comprovando no Atlético, eu pensei que o Douglas Costa ia fazer assim, ó... Só com a perna direita. Só com a perna direita, entendeu? Justamente por causa disso. Porque assim, se na Europa, ele foi treinado por grandes treinadores, ele era uma peça importante da engrenagem, que conseguia fazer diferença em alguns jogos, mesmo sem ser o grande artilheiro, mesmo sem ser o grande assistente, se ele chega no Brasil, cara, o nível do futebol brasileiro é muito abaixo. Então ele vai pegar a bola no meio de campo, vai driblar todo mundo, vai fazer o gol a hora que ele quiser. É claro que ele não vai ganhar todos os jogos sozinho, mas que ele tem capacidade para tal, tem. Pelo menos uma ou duas vezes no jogo, e aí se der gol... Se der gol, beleza, entendeu? O que eu pensava do Douglas Costa era literalmente isso. E dentro desse panorama, juntaram o Douglas Costa com a vinda do Rafinha, com o Diego Souza, com não sei o que lá, isso fez com que eu acreditasse que as coisas pudessem dar certo. E o Notec também acreditou, né? O Super Grêmio, né? Super Grêmio. E claramente, não deu. Abraço, Mas por que Notec. não deu? Daí se tem relatos, por exemplo, da falta de comprometimento que o próprio Douglas Costa tinha. Cara, o Grêmio passando por diversas dificuldades, última rodada do Brasileiro, e ele marcando o casamento, e todas as coisas que a gente já discutiu sobre Douglas Costa, a exaustão. Então, assim, o comportamento do Douglas Costa foi um comportamento infantil e pouco profissional, pelos relatos que se tem. Não estou fazendo nenhuma acusação, mas estou fazendo uma leitura do que aconteceu no ano passado. O Grêmio não foi rebaixado de graça, sabe? E o Douglas Costa, sim,